Simbora estudar! Álvares de Azevedo, Poemas do Vestibular, o Enseriado, Paz 2024, etapa 2. Sigo aqui fazendo as obras do vestibular UEM. Chegamos aqui ao poeta da segunda geração e eu amei essa lista por quê? Porque tem os três poetas que eu mais gosto, né, de cada geração lá, né? Da primeira, o Gonçalves Dias, que é o meu preferido da primeira geração, da segunda, o Álvares de Azevedo, que é o meu preferido da segunda geração, e da terceira, o Castro Alves, que é o meu preferido da terceira geração. E acredito que de quase todo mundo, né? O Castro Alves é quase uma unanimidade. Mas vamos falar aqui do, do Álvares de Azevedo. Tem vários vídeos do Álvares de Azevedo no canal. Álvares de Azevedo é muito cobrado, né? Um jovem que morreu aí aos 20 anos, né? Por isso que o seu único livro em vida, né? Tem o título de... Em vida não, desculpa, foi póstumo, né? Ele escreveu em vida, mas foi póstumo. É Lira dos 20 anos, porque ele morre com 20 anos, tá? E um poeta ultra romântico, então a primeira geração lá é a nacionalista, tá? Indianista. Aqui a segunda, ela é a geração ultrarromântica, que tem essa questão do spleen byroniano, o spleen o que é aquele estado de melancolia, quase que uma depressão em que o autor, em que o poeta, ele gosta, ele aprecia aquilo, ele sente lá no fundo, porque assim ele escreve melhor. Na dor ele escreve melhor. E nós escrevemos melhor na dor ou na alegria, né? Nos extremos. Então aqui o romantismo já é o exagero, aqui é o exagero do exagero, né? Qualquer coisa ele vai morrer, ele morre por qualquer coisinha, e ele morreu aos 20 anos realmente. Tá? E teve uma vida ali bem triste, né? Ali no final da sua vida, tá? Mas vamos lá, Álvares de Azevedo. Será que eu falei tudo o que eu tinha pensado aqui em falar? Mas se eu não falei, eu vou falando durante o poema. Tá? Então a mulher aqui ela é vista como alguém inatingível. O romantismo aqui, principalmente aqui na segunda geração, ela tinha a questão do escapismo, né? A morte como solução para os problemas. Então, ou se casa e é feliz para sempre, né? No romantismo, e aqui mais tem essa questão da morte. É uma geração influenciada muito por Lord Byron e também tem muito, né, dos sofrimentos do jovem Werther, né, do Goethe, tá muito presente. Também, né, influenciou muito esses autores aqui dessa segunda geração do romantismo, da qual o Álvares de Azevedo, para mim, é o maior. Então vamos aos poemas. No Mar. O francês era muito mais usado do que o inglês, né? Era muito mais tinha pompa aqui, tá? Então, nós vamos ter algumas epígrafes em francês. Eu não vou me atrever a ler, tá? Era de noite, dormias do sonho nas melodias, ao fresco da viração embalada na falua, ao frio clarão da lua, aos ais do meu coração. Que véu de palidez, da langue face na tez, como teus seios revoltos te palpitavam sonhando, como eu cismava beijando teus negros cabelos soltos. Tá? Vou dar uma pausa aqui, tá? E vamos ver a metrificação do poema. Tá? Então observa o poema. Era de noite dormias, do sonho nas melodias, ao fresco da viração. Então perceba que ele tem 7 sílabas poéticas. Isso significa que o poema é escrito em redondilha maior, tá? 7 sílabas poéticas, redondilha maior. É, redondilha maior dá uma musicalidade, tá? É muito legal um poema em redondilha maior para você declamar, para você ler. Então, aqui começa, era de noite, dormia, aquela mistura, né, do que está acontecendo. E ele fala assim: sonhavas, eu não dormia. Então, eu não consigo dormir estando ao teu lado, né, os teus negros cabelos soltos, tá? Ali você encostada ao meu peito, aos ais do meu coração, né, meu coração ali, palpitando. Em tua alma pensativa e tremias, bela amante, a meus beijos, semelhante às folhas das sensitivas. E que noite, que luar, e que ardentias no mar, e que perfumes no vento. Então, observa como ele coloca a natureza, né? O mar, o vento, eles estão no mar. Tá? Que vida que se bebia na noite que parecia suspirar de sentimento. Minha rola, ó minha flor, ó madressilva de amor, a comparação com a natureza.
tá? Sempre presente, muito presente aqui na segunda geração, assim como na primeira também. Como era saudosa então, como pálida sorrias, e a palidez é uma característica também, tá? Essa coisa do branco. E no meu peito dormias aos ais do meu coração. E que noite, que luar, né? Sempre exagerando ali, que noite, que luar, como a brisa a soluçar. Brisa a soluçar, a gente tem aqui, né, uma personificação, uma prosopopeia, brisa a soluçar. Se desmaiava de amor, ó, a brisa, né, se desmaiava de amor, como toda evaporava perfumes que respirava das laranjeiras em flor. Perfumes que respirava. Suspiravas? Que suspiro. Então lá, dormias? Eu não. Suspiravas? Que suspiro. Ai, que ainda me deliro entrevendo a imagem tua. Ó, então é como se, na verdade é um sonho dele, né? Que ele delira entrevendo a imagem tua. Lá ele pergunta se dormias. Quem dormia era ele, mas no sonho dele ele não dormia. Ai, que ainda me deliro entrevendo a imagem tua. Ou seja, hoje estou entrevendo a imagem tua. Ao fresco da viração, né? Aquele frio da madrugada. Né, o vento da madrugada, fresco da viração, aos ais do meu coração, embalada na falua, como virgem que desmaia, dormia a onda na praia, tua alma de sonhos cheia. Observem que aqui ele faz uma mistura, né? Ó, uma comparação. Como virgem que desmaia, dormia a onda na praia. Então, quem dormia como virgem que desmaia era a onda na praia. E o poema cheio de personificações, cheio de prosopopeias. Tua alma de sonhos cheia era tão pura, dormente como a vaga transparente sobre seu leito de areia. Era de noite, dormias, do sonho nas melodias ao fresco da viração, embalada na falua, ao frio clarão da lua, aos ais do meu coração. Aos ais do meu coração. É lindo. Próximo poema é Dreams, 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 né? Sonhos. Quando a noite no leito perfumado, lânguida fronte no sonhar reclinas, no vapor da ilusão, porque te orvalha pranto de amor as pálpebras divinas. Quando a noite no leito perfumado, lânguida fronte no sonhar reclinas. Então perceba, 10 sílabas poéticas, tá? Então ele segue aqui um esquema de 10 sílabas poéticas. Eu preciso reler, tá? Eu sou muito assim, eu fui falar de outra coisa, tá? Então, ó, quando a noite, né? Então ele está, quando a noite no leito perfumado, então leito perfumado. Percebam que aqui, né, fala de leito, assim como lá no Gonçalves Dias também tinha o leito preparado, né, para o jatir. Lânguida fonte no sonhar reclinas, no vapor da ilusão, porque te orvalha pranto de amor as pálpebras divinas? Porque te orvalha pranto de amor as pálpebras divinas? Ó, tá? E quando eu te contemplo adormecida, solto o cabelo no suave leito, porque um suspiro tépido ressona e desmaia suavíssimo em teu peito. Ele faz algumas perguntas ali, né, sobre ela. Perceba que ele está observando ela dormir. Dreams, dreams, dreams. Ela está dormindo e ele está ali naquela observação. Ela é uma virgem intocada e ele está apenas observando. Ó, que eu falei lá, aparece aqui ó, agora, virgem do meu amor. O beijo a furto que pousa em tua face adormecida não te lembra do peito os meus amores e a febre de sonhar de minha vida? Novamente o questionamento, tá? Né? E ele fala, o beijo a furto que pouso em tua face adormecida, ou seja, ela está dormindo, ele, né, furta um beijo na face dela, dá um beijinho ali na face dela. E aí, né, ele fala para ela, né, como um conselho, dorme, ó anjo de amor, no teu silêncio o meu peito se afoga de ternura. Então, naquele seu silêncio, o meu peito se afoga de. Olha o exagero aqui do amor, nesse amor, tá? Que se vive um amor platônico, né? Que eu não preciso ter essa relação carnal, apenas te observar para mim é suficiente. E sinto que o porvir não vale um beijo, e o céu um teu suspiro de ventura. Um beijo divinal que acende as veias, que de encantos os olhos ilumina, colhido a medo como flor da noite, do teu lábio na rosa purpurina. Então ele está ali, né, observando, e ele tem uns pensamentos, não dá para saber se são os pensamentos ou ele faz realmente aquilo, né, de beijá-la. E um volver dos teus olhos transparentes, um olhar dessa pálpebra sombria, talvez pudessem reviver-me na alma as santas ilusões de que eu vivia. Ó, tá? Então vamos lá. Por que eu falei aquilo, né, de não dá para saber se é real ou imaginação? E um volver dos teus olhos transparentes, né? Se os teus olhos se virarem para me envolver, né? Um olhar dessa pálpebra sombria, apenas um olhar daquela pálpebra sombria. Talvez pudessem reviver-me na alma, né? Talvez pudessem reviver-me na alma, eu reviver aquilo, as santas ilusões de que eu vivia.
as santas ilusões que eu vivia, como era gostoso reviver aquilo, né? Ficar sonhando com um beijo, olhando-te dormindo. Spleen e charutos. Spleen, falei anteriormente para vocês, né? Aquele estado de melancolia, é uma depressão, né? Profunda ali que o poeta sente, tá? Opa, foi sem querer aqui. Então vamos lá, Spleen e charutos. Pessoal, Spleen e charutos, eu só apenas coloquei a parte 1, tá? Que pelo meu ver é apenas o que vai cair, tá? Então vamos lá, solidão. E spleen e charutos tem tudo a ver, né? Spleen e charutos, né? Ou seja, aquele estado e charutos, fumar. Solidão. Nas nuvens cor de cinza do horizonte, a luz amarelada faz embuça. Parece que tem frio e no seu leito deitou para dormir a carapuça. Ergueu-se. Vem da noite a vagabunda, sem chale, sem camisa e sem mantilha, vem nua e bela procurar amantes. Então observa, né? Ele está falando de alguém que vem procurar amantes, só que ele está naquele estado de spleen e charutos. Charutos, não sei se necessariamente charutos, né? Poderia mais querer dizer drogas aqui. E é uma visão que ele tem, né? Vem procurar amantes, vem nua e bela procurar amantes. É doida por amor da noite a filha. É doida por amor da noite a filha da noite, né? Temos uma inversão aqui. As nuvens são os frades de joelhos. Oh, que forte, as nuvens são os frades de joelhos, os frades ajoelhados, né? Rezam adormecendo no oratório. Todos têm o capuz e bons narizes e parecem sonhar o refeitório. As árvores planteiam-se na praia, qual de uma fada os mágicos retiras. Ó lua, as doces brisas que sussurram coam dos lábios teus como suspiros, falando ao coração que nota aérea deste céu, destas águas se desata. Canta assim algum gênio adormecido das ondas mortas no lençol de prata? Minha alma tenebrosa se entristece, é muda como sala mortuária. Deito-me só e triste sem ter fome. Então, ele está falando da situação dele, né? Ela é muda como sala mortuária, tá? Quem? Ela, a minha alma, né? Que tenebrosa se entristece. Eu deito-me só, estou na solidão lá, né? Solidão, spleen charutos, tá? Deito-me só e triste sem ter fome. Vendo na mesa a ceia solitária, ó lua bela dos amores. Se tu és moça e tens um peito amigo, não me deixes assim dormir solteiro. À meia-noite vem ceiar comigo. Esse ceiar pode ter uma outra conotação, tá? Vendo na mesa a ceia solitária, a ceia na mesa, tá? Comer, tá? Então, é uma imagem, vendo aquela ceia solitária, tá? E ele faz um pedido à lua, ó lua, a lua, né, é o símbolo dos românticos. Ó lua bela dos amores, se tu és moça e tens um peito amigo, tá? Se tu és moça e tens um peito amigo, lua, se tu és moça e tens um peito amigo, não me deixes assim dormir solteiro. À meia-noite vem cear comigo. Dormir solteiro e cear. Então, por isso que eu falei, né, que esse cear pode ter um sentido também sexual aqui, tá? Do desejo, ok? Meu sonho. Eu, cavaleiro das armas escuras, onde vais pelas trevas impuras com a espada sangrenta na mão, porque brilham teus olhos ardentes e gemidos nos lábios frementes, vertem fogo do teu coração. Cavaleiro quem és, o remorso? Do corcel te debruças no dorso e galopas do vale através. Ó da estrada, acordando as poeiras, não escutas gritar as caveiras e mordes os fantasmas dos pés? Onde vais pelas trevas impuras, cavaleiro das armas escuras, macilento qual morto na tumba? Tu escutas na longa montanha um tropel, teu galope acompanha e um clamor de vingança retumba? Cavaleiro quem és? Que mistério? Quem te força da morte no império pelas noites assombrada a vagar? Pessoal, coloquei só do meu sonho aqui a primeira parte também, porque é um poema longo, tá? Então perceba, né? Há também essa presença do cavaleiro das armas escuras. Isso mostra lá essa visão, né? O Álvares de Azevedo tinha muito de ler os europeus. Então, os cavaleiros das armas escuras remete lá aos cavaleiros, né, do período medieval, que ele é trazido de volta no romantismo europeu. E aqui nós não temos cavaleiros, mas o Álvares de Azevedo ele tem muito isso, né, de ir lá beber na fonte da Europa. Tanto que o livro Noite na Taverna ele traz personagens que viveram na Europa com nomes europeus, tá? Então é isso. Então ele vai falar, né, essa dúvida, quem é esse cavaleiro, tá? Quem é esse cavaleiro? Ele pergunta primeiro remorso, né? Tá? E ele fala sobre, né, não escutas gritar as caveiras e morder de fantasma nos pés, ou seja, é um cavaleiro que tem muitas mortes, tá? Então o remorso, isso aqui não acontece com você,
Tá? E esse cavaleiro vai pelas trevas impuras, né? É um cavaleiro que está ali associado com o escuro, tá? E o escuro ali é tido como um mal, né? Percebam que, como eu falei para vocês, o romântico ele traz muito a questão da lua, a questão do branco. Ele gosta da noite, ele não gosta do sol, mas ele gosta ali do branco, né? O branco do luar e não o amarelo do sol, por exemplo. Então ele tem essa coisa também pela noite, né? E ele pergunta ali, né? Cavaleiro, quem és? Que mistério que te força da morte no império pela noite assombrada a vagar, né? Então, quem é esse cavaleiro? Tá? E colocado ali no meu sonho, né? Meu sonho. Então, como se fosse um sonho. E o romântico, ele tem muito isso, não saber separar o sonho da realidade. Isso é muito presente aqui nesses poemas. E o último poema, esse não está na Lida dos 20 anos. Ah, ele está na Lida dos 20 anos depois, né, em reedições, mas foi um poema que é um dos últimos poemas, talvez o último que o Álvares de Azevedo escreveu. Esse poema foi lido, né, na cova, ali no túmulo, né, durante o funeral, durante o enterro do Álvares de Azevedo, foi lido ah, pelo Macedo, né, Joaquim Manuel de Macedo, autor de A Moreninha. Tá? Porque o Álvares de Azevedo era um poeta muito importante, já reconhecido na época com apenas 20 anos. Se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda da natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia da glória é o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Então, é uma suposição, né? Se eu, é uma condição, se eu morresse amanhã. O que aconteceria se eu morresse amanhã? E ele vem falar ao menos, vem falar ao menos, né? Ao menos aqui. Eu falei que o cérebro é muito mais rápido que a língua. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Então, pelo menos isso, né? Minha irmã viria fechar meus olhos. Aí a minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Então, se eu morresse amanhã, as duas mulheres muito importantes, que são, né, principalmente a irmã, é muito citada em outros poemas do Álvares de Azevedo, elas ficariam tristes, a irmã fecharia os olhos e, né, seria a última ali a fazer alguma coisa por ele, e a mãe, né, morreria de saudade. E aí o poema vai mudar um pouquinho, tá? Por quê? Porque o poema, né, vai dizer sobre o que ele poderia ter feito e não fez. Quanta glória presente em meu futuro, né? Ele está vivo ainda, lembre-se disso. Ele está pensando que se ele morresse amanhã, e ele realmente morreu amanhã, não literalmente amanhã, mas logo em seguida. Quanta glória presente em meu futuro. Ele era um cara glorioso mesmo. Que aurora de porvir e que manhã, né? Então, quanta coisa boa viria para mim. E aí, gente, tem uma quebra aqui, né? Eu perdera. Tá? Eu perdera. Perdera é pretérito mais que perfeito. Perdera significa tinha perdido. Eu tinha perdido chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Tá? Então observa aqui, né? Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Então se ele morresse amanhã, ele, né? Algo que do passado para o futuro. É meio confuso de entender isso aqui. Tá? Mas vamos em frente. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Então, ó, né? Ali o dia está belo. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Então, se eu morresse amanhã, não me tinha batido tanto amor no peito. Tá? A construção é um pouco estranha, né, de misturar aqui, né, um condicional ali, né, o se, né, se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, não me batera algo que já aconteceu no passado, tanto amor no peito. Mas essa dor da vida que devora a ânsia da glória do Luiz Afã, né? Essa dor da vida que devora a ânsia da glória. Então ele falou de glória ali, né? Ele falou de tudo isso, mas a dor da vida está devorando isso. E eu falei sobre o sofrimento do Álvares de Azevedo lá no início, né? A sua morte, ela não há certo, corretamente não, o que aconteceu. Ele levou um tombo de um cavalo, ficou ali mais de um mês sofrendo, né? Numa cama. Alguns dizem que isso foi a sua morte, outros dizem que é uma tuberculose, enfim, tá? Mas ele ficou realmente sofrendo bastante tempo antes de morrer numa cama. Então, né, ele fala, né, a dor que devora, né? Ele estava sofrendo muita dor. A dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Então ainda tem um alívio, né? Se eu morresse amanhã, o que que aconteceria? A dor no peito emudecera. Pelo menos isso, né?
a dor no peito se acabou, né? Se eu morresse amanhã, tá? Então, assim encerramos esse grande poeta que é Álvares de Azevedo. Pessoal, mais uma vez eu peço, né, se você está fazendo vestibular, chegou aqui por causa do vestibular seriado em, tá? Esses vídeos são exclusivos, né? Claro, há poemas aqui que muitas pessoas vão procurar, mas geralmente quem chega aqui é devido ao vestibular. Então é especialmente exclusivo para você. Se você chegou aqui, se está gostando, né? Deixa o seu like aí, tá? Comenta, se inscreve no canal, se não se inscreveu ainda, ajuda o professor Sid Clay. Espero realmente que tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!